Então, vamos nós. Conforme eu tinha combinado com vocês, hoje a gente vai iniciar a nossa matéria para a V2, tá? Hoje a gente vai iniciar a unidade 4, tá? Que é a matéria para a nossa V2, nós vamos falar sobre o ativo. Nós vimos a unidade 1, que é o conceito, o objetivo da contabilidade, vimos a unidade 2, que é a evolução histórica da contabilidade. Se vocês virem no plano de ensino, a unidade 3 nada mais é do que o CPC 00, que trata das características qualitativas da informação contábil. E aí a gente viu, paralelamente, lá na unidade 1, quando a gente abordou os princípios de contabilidade, nós falamos sobre as características qualitativas da informação contábil e fizemos um comparativo dos princípios de contabilidade com as características qualitativas da informação contábil, né, que é a unidade 3 do nosso plano de ensino. E aí hoje a gente vai iniciar a unidade 4. A unidade 4 é o ativo, né, e o ativo é o mundo. Daria para a gente passar o semestre inteiro só estudando o ativo, né? O ativo, ele é bem complexo, porque nós vamos ter no ativo os ativos intangíveis, né? O ativo, hoje, os ativos intangíveis, eles são bastante complexos por avaliar e classificar corretamente esses ativos. Então, tem muita coisa para a gente estudar sobre o ativo, e hoje a gente vai ter dentro dessa unidade de ativo, a gente vai abordar, né, especificamente o ativo intangível, o ativo imobilizado e propriedades para investimento. Então, eu acredito que para a V2, eu não sei se vai dar tempo a gente ver ainda passivo e patrimônio líquido, mas eu acredito que para a V2 a gente consiga somente estudar o ativo. Então, vamos nós iniciar aqui a unidade 4. Eu disponibilizei para vocês já no AVA, tá? Eu disponibilizei um material em Word, tá? Que trata do ativo e sua mensuração. Hoje a gente vai começar falando sobre as generalidades do ativo, as definições do ativo, né, definições dadas por diversos autores. Vamos estudar as características essenciais as características essenciais do ativo, né? O que é que um elemento precisa conter, quais são as características essenciais inerentes aos elementos para que eles possam ser considerados como ativos, tá? Então, eu disponibilizei um material em Word para vocês no AVA, tá? Na unidade 4, lá no blocozinho unidade 4, tá esse material em Word, que é o material que a gente vai iniciar hoje. Ok, babies? Então, vamos lá. Vamos nós. Então, por que o estudo do ativo, ele é importante, ele é de suma importância? Porque a definição do ativo e a mensuração desse ativo estão ligados às multiplicidades de relacionamentos que envolvem as receitas e as despesas. Quando a gente fala sobre o ativo, né, o ativo, ele está ligado às receitas e às despesas. Sempre que a gente tem uma receita, por exemplo, uma receita proveniente de uma venda a prazo,
Por exemplo, nós vamos ter essa receita, ela vai alterar o ativo da entidade, né? Nós vamos ter um aumento no ativo, né? Nós vamos ter um valor a receber, essa entidade vai ter um valor a receber, então tem-se um aumento no ativo, tá? Da mesma forma, quando se tem despesa, né? Quando se tem uma despesa, vai haver uma redução no ativo, né? Porque mesmo que essa despesa ela gere uma obrigação, no momento do pagamento dessa obrigação, nós vamos ter uma redução no ativo da entidade. Então, o o conceito do ativo, o estudo do ativo, né, segundo o autor, Sérgio Dildícibus, ele diz que o estudo do ativo é de suma importância, porque a definição desse ativo e a sua mensuração estão ligadas à multiplicidade de relacionamentos contábeis que envolvem as receitas e despesas. Né? As despesas, elas só existem para a obtenção de receitas, né? A despesa, ela existe para a obtenção de receitas, e aí essas despesas, elas vão provocar uma diminuição no ativo da entidade, e as receitas, elas irão provocar aumentos no ativo da entidade, por isso que o autor, Sérgio Dildícibus, ele diz que esse estudo é de suma importância, porque o a definição, o conceito de ativo vai estar ligado a tudo, a relacionamentos contábeis que envolvam receitas e despesas. Né? Então, tem que se entender o ativo, tá? E as suas características, para que a gente possa classificar esses ativos corretamente. Então, é necessário, né, entender a verdadeira natureza do ativo, entender as suas características gerais, para que a gente possa classificar e subclassificar, entender, né, essas subclassificações, que essas subclassificações inerentes aos elementos do ativo, tá? Então, é de suma importância, como eu falei para vocês, o ativo, ele é tão complexo que a gente poderia passar o semestre inteiro só falando sobre o ativo, né? Principalmente quando a gente trata de ativo intangível, que que o ativo intangível, ele como é que eu posso dizer, é mais complexo por conta da sua subjetividade, né? Enquanto que os ativos tangíveis a gente consegue ver, consegue se diz tocar, né? A gente consegue ver, consegue tocar, e a sua classificação, mensuração é bem mais fácil do que os ativos intangíveis, né? Do que os elementos que compõem os ativos intangíveis, né? Então, essa dificuldade da classificação do ativo intangível é proveniente da ausência de objetividade no valor atual, né? Que desses ativos. Mas aí o ativo intangível a gente vai estudar mais na frente, tá? E a gente vai estudar as características de um ativo intangível, a classificação e mensuração desse ativo, né? Por enquanto, hoje, a gente vai ficar com essas generalidades do ativo e as suas definições. Então, eu acredito que vocês já tenham visto na literatura, né, em alguns livros, ou mesmo em cadeiras anteriores, no início do semestre, quando vocês estão começando a conhecer o ativo, a conhecer um balanço patrimonial, e onde alguns autores, né, eles conceituam o ativo como o conjunto de bens e direitos à disposição da administração. Né? Eu acredito que vocês já tenham visto esse conceito, né, seja em livros, na literatura ou em alguma disciplina foi comentado esse conceito do ativo, né, o conjunto de bens e direitos à disposição da empresa, né, à disposição da administração, né, ou ainda, o Eudícibus trata, né, como uma definição tradicional, né,
essa definição que o ativo é o conjunto de bens e direitos à disposição da administração, ou ainda que ativos são os meios conferidos à administração para gerir a entidade, né? E que essas definições, segundo o Eudícebo, são definições tradicionais, mas elas não caracterizam efetivamente o que o ativo representa, porque, claro, para que um, um item vai ser classificado como ativo se ele for um bem ou direito à disposição da entidade, mas esse conceito é muito simplista, né? O ativo ele não representa somente o conjunto de bens e direitos à disposição da entidade. Muito embora um elemento, para que seja considerado como ativo, ele tem que ser um bem ou um direito à disposição da entidade. Né? Eu acredito que vocês já tenham visto essa definição, né, do ativo, só que o ativo, ele não representa só isso, né? Ele não caracteriza, essa definição não caracteriza o que o ativo representa efetivamente para a entidade. Sim, um elemento para ser ativo, ele tem que ser um bem ou um direito à disposição da entidade. Mas para que esse bem ou direito à disposição da entidade permaneça como um ativo, ele tem que ter outras características que a gente vai conhecer hoje, para que realmente ele possa ser esse bem ou direito possa ser considerado como ativo. Ele não é slide, tá? Tô perguntando aqui se eu posso apresentar. Posso, mas ele não é slide, é um material em Word, mas eu posso colocar aqui, só um instantinho. Eu nem tinha visto aí vocês comentando. Tá aparecendo para vocês? Então, vamos. Então, continuemos, tá? Então, a definição mais tradicional do ativo é essa, né? Que diversos autores, eles conceituam o ativo como um conjunto de bens e direitos à disposição da empresa, e não deixa à disposição da administração. E não deixa de ser, né? Os ativos, eles são bens ou direitos, ou ainda são meios conferidos à administração para gerir a entidade. Só que, segundo o Eudícibus, essas definições, elas são definições tradicionais, mas essas definições, elas não caracterizam o que o ativo efetivamente representa para a entidade, né? Elas são definições simplistas, porque um bem ou direito, para ser considerado como ativo, ele tem que apresentar características que são inerentes aos elementos do ativo, e eles só vão ser considerados como elementos do ativo se apresentarem essas características, que a gente vai ver logo a seguir, tá? Outro autor que traz a definição de ativo foi em 1958, tá? Esse autor, Francisco Daurea, ele definiu o ativo como um conjunto de meios ou a matéria posta à disposição do administrador, tá? Ó, qual era o conceito do ativo segundo Francisco Daurea? O ativo representa o conjunto de meios ou a matéria posta à disposição do administrador, para que esse possa operar de modo a conseguir os fins que a entidade entregue à sua direção tem em vista. Só que o Eudícibus, ele critica essa definição do Francisco Daurea. Por quê? Porque quando ele fala que o ativo, quando esse autor, ele define o ativo como o conjunto de meios ou a matéria posta à disposição do administrador, pode dar uma ideia
errada ao ativo, ou não digo nenhuma ideia errada, mas um conceito incompleto, porque quando a gente fala em matéria, né, quando o autor fala em matéria, a gente imagina logo o ativo tangível, porque eu tenho matéria, né? O que são os ativos tangíveis? Os bens tangíveis são aqueles que têm corpo, que têm matéria, que podem ser tocados. E o ativo, ele não se resume somente aos bens tangíveis, aos ativos tangíveis. No ativo, nós vamos ter também os bens imateriais, né? Aqueles que não têm corpo, que não têm matéria, que são chamados ativos intangíveis. Por isso, quando o Francisco Dáurea, esse autor, conceitua, define um ativo como conjunto de meios ou a matéria posta à disposição do administrador, o Eudícibus vem criticar essa definição, né? Porque ele, segundo Eudícibus, essa definição é restrita. Justamente por quê? Porque fala nesse conjunto de meios ou matérias posta à disposição, dando a entender que se trata apenas de meios materiais ou tangíveis, quando a gente sabe que o ativo ele não é composto só por meios materiais ou tangíveis, né? Nós vamos ter também meios, bens imateriais ou intangíveis, né? Então, esse conceito foi criticado por pelo Eudícibus por conta dessa restrição que está se fazendo ao ativo, tá? Então, outra definição que também é apresentada no livro do Eudícibus é a definição dada por vários alunos, né, tanto da USP, né, da Universidade de São Paulo, quanto da PUC, que é o conceito que foi dado nessa época, é o conceito que mais se aproxima do conceito de ativo que a gente tem hoje. O conceito de ativo definido na estrutura conceitual e pelos autores de teoria da contabilidade. Então, segundo essas turmas, né, de teoria, os ativos são recursos controlados por uma entidade, capazes de gerar imediata ou imediatamente fluxo de caixa. Então, essa definição citada por Eudícibus é uma das definições que mais se aproxima do conceito de ativo hoje, o conceito de ativo hoje apresentado na estrutura conceitual, tá? No CPC 00. Então, por quê? Porque ele fala sobre recursos, né? A gente, quando fala em recursos, nós estamos incluindo os bens tangíveis e intangíveis, tá? Estamos incluindo, quando se fala em recursos, inclui-se os ativos tangíveis e intangíveis. Esse conceito, ele traz, ele diz que esses bens ou direitos, né, são controlados por uma entidade, né, porque lá naquele primeiro conceito, né, onde se dizia que ativo é o conjunto de bens e direitos, mas tem que se levar em conta que o ativo, os ativos representam esses recursos, tá? Que quando a gente fala em recursos, nós incluímos os ativos tangíveis e intangíveis, diferentemente do conceito dado por Dáurea, que ele restringe o ativo à matéria posta à disposição do administrador, né? E a gente sabe que ativo nós vamos ter recursos tangíveis e intangíveis. O fato de ser controlado por uma entidade, porque antes dizia-se que o ativo, para que um bem ou um direito fosse considerado como ativo, era necessário que fosse de propriedade da empresa. Não é? Se vocês virem em literaturas anteriores, a definição para que bem ou um direito fosse considerado como ativo, era necessário que ele fosse de propriedade da empresa, né? Considerava-se como características essenciais 4, né? 4 características essenciais. O ativo, ele tinha que representar um bem ou um direito,
ser de propriedade da empresa, ter valor de mercado objetivamente mensurável, né? Esse ativo, esse bem ou direito, ele tem que ser avaliado e mensurado monetariamente. E ainda ele deve oferecer à organização a perspectiva de benefícios futuros. Só que o conceito que o CPC traz e que foi dado por essas turmas aí de alunos da teoria, é que o ativo, ele, se for um recurso controlado pela entidade, mesmo que ela não tenha a propriedade desse recurso, ele pode sim ser classificado como um ativo. Então, esse conceito, né, o que é que o Eudícibo diz? Que o fato de serem controlados por uma entidade é uma dimensão mais moderna do ativo. Por quê? Porque antes dizia-se que para ser ativo era necessário que esse bem ou esse direito fosse de propriedade da empresa, o que hoje não mais, né? Esse bem ou direito, se for controlado pela entidade, esse controle é uma das características necessárias para um bem ou um direito se caracterizar como um ativo. Então, o que é que o autor diz? Que ao controlarmos, podemos ter ou não a propriedade. Eu controlo aquele bem ou direito, mas não necessariamente tem uma propriedade. Vocês sabem qual é a diferença de posse, entre posse e propriedade? Alguém? Ninguém? Alguém? Alô? Certo. Então, ó, o que é que antes na definição de ativo, para que um bem ou direito fosse considerado como ativo, era necessário que ele fosse de propriedade da entidade. O que que quer dizer isso? É quando a entidade ela adquire esse bem ou esse direito, ela é de minha propriedade, eu adquiri e eu tenho a propriedade desse bem. Diferentemente da posse, eu posso ter a posse sem ter a propriedade desse bem. Por exemplo, uma máquina alugada, um imóvel alugado, por exemplo, um imóvel onde alugado, onde está sediado a empresa. Esse imóvel alugado, ele não é de propriedade da entidade, porque ela não adquiriu, ela locou, ela alugou esse imóvel. Então, o imóvel alugado, ele não é de propriedade da entidade, mas ela tem a posse desse bem, ela alugou e ela tem a posse. Ela assumiu os riscos e o controle desse imóvel. Então, de acordo com o conceito, de acordo com o CPC 00, o CPC revisado, o CPC 06, que é o CPC de arrendamento mercantil, então, ela não possui, ela alugou um imóvel, ela arrendou um imóvel, ela não tem a propriedade, porque a propriedade é quando a entidade adquire, ela possui a propriedade, mas esse imóvel, onde está sediado a empresa, onde funcionam as atividades da empresa, ele e ela possui o controle desse imóvel e assumir os riscos, então esse imóvel ele vai ser classificado como um ativo e vai sofrer depreciação de acordo com os outros ativos, como se fosse de propriedade da empresa. Então, antes, né, para um bem ou direito para ser caracterizado como ativo, ser considerado como ativo, a empresa precisava ter a propriedade desse bem, né? Esse bem necessitava ser de propriedade da entidade. Hoje não mais. Se ela assumir os riscos e o controle desse bem, esse bem poderá sim ser classificado como ativo, né? E aí é diferente. A propriedade é quando ela adquire. A posse, eu não tenho a propriedade, mas eu estou com aquele imóvel no momento. Eu estou controlando esse imóvel e assumir os riscos e o controle desse imóvel, tá? Então, essa é a diferença entre propriedade e posse. Ficou claro para vocês?
Clara, Débora. Show. Mirella. Então, vamos nós, né? Então, hoje, para ser considerado, por isso que o autor diz o seguinte, que o fato de serem controlados por entidade é uma dimensão mais moderna do ativo. Por quê? Porque ao controlarmos, podemos ter ou não a propriedade. Né? Eu posso ter só a posse naquele momento, a posse daquele ativo. Tá? Não necessariamente a propriedade, eu estou controlando, mas não necessariamente se tem a propriedade, né? Como exemplo que eu citei para vocês, no imóvel arrendado, alugado, né? Por outro lado, a posse nem sempre é indispensável para caracterizar um ativo, porque ele precisa estar sob a minha posse, eu posso não ter a propriedade, a entidade pode não ter a propriedade, mas é necessário que se tenha a posse, por isso que o autor diz que a posse nem sempre é indispensável para caracterizar um ativo. A entidade pode-se não ter a propriedade, mas a posse nem sempre é indispensável, né, para caracterizar esse bem, esse elemento, esse bem ou direito como ativo, tá? Podemos ter adquirido um ativo e ele está em trânsito, não chegou fisicamente em nossa entidade, mas nem por isso deixa de ser um ativo. Então, o que é que a gente tem que se ter em mente? Que os ativos são, sim, um conjunto de bens e direitos à disposição da administração, à disposição da entidade. Só que esse conceito que a gente aprende desde o início do curso de Ciências Contábeis, ele é um conceito muito simplista, né? A gente não pode resumir o ativo, o conceito de ativo, definir o ativo simplesmente como um conjunto de bens e direitos à disposição da administração. Muito, embora para ser ativo tenha que ser um bem ou direito, né? É tanto que quando a gente vai estudar o balanço patrimonial, vocês veem que ativos são os bens e direitos e o passivo a obrigação. É o patrimônio da entidade, né? O que é o patrimônio? São os bens e os direitos e as obrigações de uma entidade. Ok. Só que, para que esses bens e direitos sejam classificados como ativo, eles precisam ter essas características, né? Que características são essas? As características que mais se aproximaram aqui da definição de ativo que a gente tem hoje, né? Essa definição citada por Eudíspos. É o controle, né? É necessário que ela tenha o controle. A propriedade, ela não ela não é indispensável, né? Por quê? Porque ao controlar, a empresa pode ter ou não a propriedade. Ao controlar, ela pode ter ou não a propriedade. Agora, a posse nem sempre é indispensável, né? Como o exemplo que eu dei para vocês do imóvel alugado, ela tem que estar com esse imóvel, né? No caso, ela não tem a propriedade porque é alugado, mas ela tem a posse. Então, a posse nem sempre é indispensável. E outra coisa que tem que se ter em mente, foi subir demais, é o quê? Que esse ativo, ele tem que trazer benefícios econômicos para a entidade, né? Benefícios econômicos imediatos ou futuros para a entidade. O que são esses benefícios econômicos? Os benefícios econômicos, eles representam as entradas líquidas de caixa ou em economias de saídas líquidas de caixa. Então, o ativo, ele tem que ser controlado pela entidade, né? Ou seja, antes disso, né? Tem que representar um bem ou direito, mas esse conceito bem, que o ativo é o conjunto de bens e direitos, é um conceito simples, não é? E que para esse bem e direito ser considerado como ativo, ele tem que ser controlado pela entidade, e aí a propriedade é indispensável, mas a posse normalmente não é, e esse ativo, esse bem ou direito, tem que trazer benefícios, econômicos para a entidade,
tem que trazer benefícios econômicos imediatos ou futuros, tá? Então, esse bem ou direito só vai ser considerado como ativo se ele apresentar essas características. Então, qual é o resumo que o Eudícibus faz? Qual o resumo que o Eudícibus faz sobre o ativo, né? Qual é o resumo? 1. O ativo deve ser considerado, em primeiro lugar, quanto à sua controlabilidade por parte da entidade e, subsidiariamente, quanto à sua propriedade e posse. Então, em primeiro lugar, o que é que importa? Em primeiro lugar, importa o controle, tá? O ativo deve ser considerado, em primeiro lugar, quanto à sua controlabilidade por parte da entidade, e depois quanto à sua propriedade e posse. Por isso que nós vamos ter aqui no conceito os recursos que abrangem tanto recursos tangíveis como intangíveis, e esses recursos controlados pela entidade. O ativo ele vai ser considerado, em primeiro lugar, quanto à sua controlabilidade, ou seja, o controle se sobrepõe à propriedade e à posse, porque ela pode ter a posse e não ter a propriedade, mas nem por isso esse bem ou direito vai deixar de ser classificado como um ativo, né? Porque o controle se sobrepõe à propriedade e à posse. Ele precisa estar incluído no ativo algum direito específico a benefícios futuros, né? Então, o benefício futuro é a capacidade desse bem ou direito gerar benefícios econômicos futuros ou imediato para a entidade é uma das características mais importantes para que esse bem ou direito seja considerado como ativo. Então, se o bem ou direito perder essa capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, ele provavelmente deixará de ser um ativo. Então, o bem ou direito, ele tem que ter a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, porque perdeu a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, benefícios econômicos futuros ou imediatos, provavelmente, fatalmente, esse bem ou direito deixará de ser considerado como ativo, porque ele tem que, além de ser um recurso controlado, esse bem ou direito tem que ter a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade. Ou seja, ele tem que alimentar o fluxo de caixa da entidade, tá? Ele precisa apresentar uma potencialidade de serviços futuros, ou seja, fluxos de caixas futuros para a entidade. Além disso, o direito precisa ser exclusivo. Por exemplo, o direito de transportar mercadoria de uma entidade por via expressa, embora benéfico, não é ativo, pois, em geral, não sendo exclusivo da entidade. Então, ele tem que ser exclusivo da entidade. Não é? Ele estava gerando benefícios econômicos para a entidade, tem que ser exclusivo dessa entidade, tá? Ele não vai gerar benefícios econômicos para duas entidades. Então, com isso, de acordo com com o FASB, nós vamos ter que ativos são benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por uma dada entidade em consequência de transações ou eventos passados. Com isso, nós vamos ter três características essenciais dos elementos do ativo. Um ativo, ou um bem ou um direito, ele só vai ser considerado como ativo se ele apresentar essas três características essenciais. Quais são elas? Que benefício futuro provável, posse, propriedade ou controle, lembrando que o controle, a controlabilidade se sobrepõe à posse e à propriedade, e o fator de exclusão, tá? Então, para ser ativo, tem que apresentar essas três características, são características essenciais. Por isso que eu posso ter um bem ou direito que não
é ativo, porque se perder uma dessas características, principalmente a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, a capacidade de alimentar o fluxo de caixa de uma entidade, ele fatalmente, esse bem ou direito deixará de ser ativo. Então, não se pode simplesmente dizer que ativo é o conjunto de bens e direitos de uma entidade. Muito embora, como já foi dito aqui, é preciso ser um bem ou um direito para ser caracterizado como ativo, né? Tem que ser um bem ou direito, mas não somente isso, né? Ele tem que ter capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, futuro ou imediato, posse, propriedade ou controle, lembrando que a controlabilidade se sobrepõe à posse ou à propriedade, e ainda o fator de exclusão. E aí ainda se fala que são resultantes de eventos ou transações ocorridos no passado. Por exemplo, a compra de uma máquina, né, que vai ser registrada lá no ativo imobilizado. O evento passado foi a aquisição dessa máquina, e hoje, se essa máquina foi um recurso controlado pela entidade, ou seja, ela assumiu os riscos e o controle dessa máquina. Se essa máquina estiver gerando benefício econômico para a entidade e ela tiver o controle, propriedade ou posse, nós iremos considerar essa máquina, né, classificar essa máquina como um ativo, tá? Então, nós temos aqui, segundo o autor, né, Braga, ele diz o seguinte, é que o benefício futuro provável pode ser considerada a principal característica sob o ponto de vista econômico, pois se refere ao direito que a empresa adquire de adicionar ao seu patrimônio os futuros benefícios que um determinado ativo pode gerar, isolado ou em conjunto com outros ativos. Benefícios esses que devem ser positivos e representados por entradas líquidas de caixa, né? Então, nós vamos ter os benefícios, benefício futuro provável, como eu falei para vocês, pode ser considerada a principal característica, porque se um bem ou um direito perder a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, fatalmente ele deixará de ser considerado como um ativo. A segunda característica, né, que é a propriedade, posse e ou controle, consiste em que os direitos referentes ao ativo devem pertencer a um indivíduo ou a uma entidade, né? Ou ele vai ter a propriedade ou vai ter a posse e assumir o controle e os riscos desse ativo. Então, o controle de um ativo está ligado intimamente ao conceito de propriedade, posse e ou controle dos benefícios futuros. E a última característica, que é o fator de exclusão, o que quer dizer isso? O que é o fator de exclusão? O fator de exclusão está relacionado ao fato de que uma entidade, ao utilizar a capacidade de geração de benefícios futuros de um ativo, impede que outra entidade faça isso, tá? Então, fator de exclusão. Se uma entidade ela está se beneficiando, ela está se beneficiando dos benefícios econômicos, né? Ela está tendo benefícios econômicos com esse ativo, isso impede que outra entidade se beneficie, né? Então, por isso que tem que se levar em consideração esse fator de exclusão para considerar o bem como ativo. Então, o ativo, ele compõe o patrimônio de uma entidade, né? Para ele compor o patrimônio dessa entidade, ele necessita que se tenha um valor, né? É necessário que se tenha valor no momento presente. Então, ele necessita ter valor, e se ele necessita ter valor, ele precisa ser mensurável monetariamente, né? O ativo, ele precisa ter valor no momento presente, e para isso ele precisa ser mensurável monetariamente, né? E aí,
nós vimos que a característica principal do ativo é a característica principal do ativo é justamente essa perspectiva, né, de trazer benefícios para a entidade no futuro, os benefícios econômicos, né, que representam benefícios esses representados por entradas líquidas de caixa. Então, e também, além disso, né, a propriedade que se sobrepõe à posse, desculpa, o controle, né, o controle, a controlabilidade que se sobrepõe à posse e à propriedade, e além disso, o fator de exclusão. O fator de exclusão é uma das características que devem ser levadas em consideração, porque a partir do momento em que uma entidade estiver utilizando a capacidade de geração de benefícios econômicos futuros de um ativo, outra empresa não vai poder utilizar, né, essa capacidade de geração de benefícios futuros, né? Tendo em vista isso, o CPC 00, ele traz conceitos do ativo, né? O CPC 00, ele traz não só o conceito de ativo, né, mas ele traz o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? E aí, segundo a estrutura conceitual, os ativos passivos e patrimônio líquido se referem à posição financeira da entidade. Ativos, passivos e patrimônio líquido se referem à posição financeira da entidade, enquanto que as receitas e as despesas, que a gente também vai estudar, se referem ao desempenho financeiro da entidade. Então, a gente fala em posição financeira e desempenho econômico da entidade, né? As receitas e despesas se referem a esse desempenho econômico. Então, o ativo, segundo a estrutura conceitual, o que é um ativo? O ativo, ele é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, ele é um recurso econômico presente, controlado pela entidade. Não se fala em propriedade, né, como antes dizia-se que para que um bem ou direito fosse considerado como um ativo, ele tinha que ser de propriedade da empresa. Hoje não mais, né, de propriedade da entidade. Esse recurso econômico presente, ele é controlado pela entidade, né? E ainda a questão dos benefícios econômicos, né? O que é o recurso econômico? É um direito que tem um potencial de produzir benefícios econômicos. Então, o pronunciamento, ele faz menção à expectativa de benefício futuro, né? E aí a gente pode ver que na estrutura conceitual ele não menciona o fato de definição de bem ou direito, né? E ainda substitui o termo propriedade por controlado, tá? Então, a partir de hoje, né, baseado na estrutura conceitual, no conceito trazido pela teoria da contabilidade já há muito tempo, não se fala mais em definição de ativo como conjunto de bens e direitos à disposição da entidade. Lembrando que, muito embora para que um elemento seja considerado como ativo, ele tem que ser um conjunto de bens e direitos. Sim, necessita ser, mas só vai permanecer como ativo se esses bens ou direitos tiverem essas características essenciais aos elementos do ativo. Que características são essas? A capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, né? E aí, quando a gente fala em benefícios econômicos, nós estamos falando em fluxo de caixa, né? Esses benefícios econômicos são representados por entradas líquidas de caixa. Nós também temos que falar sobre a posse, propriedade e ou controle, mas no conceito definido no conceito dado pela estrutura conceitual, no conceito dado na estrutura conceitual, no CPC 00, ele fala o conceito apenas em recurso econômico presente controlado pela entidade. Então,
o CPC 00, ele substitui o termo propriedade por controlado. Então, segundo o CPC 00, ativo é o recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Quando se fala em recurso econômico, é a capacidade que esse bem ou direito tem de produzir benefícios econômicos para a entidade. Então, perdeu essa capacidade, esse potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade, fatalmente esse bem ou direito deixará de ser considerado como ativo. Deixa eu ver aqui, eu quero outra coisa que eu queria dizer para vocês. Aí, nesse material, eu coloquei ainda a deliberação da CVM, né, que aprovou o pronunciamento conceitual, mas vocês vão na internet e baixem lá no site do cpc.org.br e baixem, né, que eu acredito que vocês já fizeram isso por conta das características qualitativas que a gente já estudou, né, na unidade 1, a gente estudou baseado na estrutura conceitual. Agora, a gente vai precisar dessa estrutura conceitual, porque a gente vai tratar aqui do ativo de acordo com a estrutura conceitual. Para estudarmos a definição de ativo, muito embora a gente vá utilizar outros CPCs, né, para se conhecer melhor o ativo intangível, por exemplo, que a gente vai utilizar o CPC 04, o CPC 27, que trata do ativo imobilizado, e o CPC 28, que trata da propriedade para investimento, tá? Então, além do CPC 00, para a gente estudar o ativo, a gente vai também estudar o CPC 04, ativo intangível, CPC 27, ativo imobilizado, e o CPC 28, que trata da propriedade para investimento. Então, o que é que o CPC 00 ele diz? Que o ativo, ele tem que ter a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, né? Porque quando no CPC 00 ele diz que o ativo é um recurso econômico, esse recurso econômico, o que é esse recurso econômico? É um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, um bem ou direito, ele só vai ser ativo se principalmente tiver a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. E aí, repito para vocês, se esse bem ou direito perder a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, fatalmente esse bem ou direito deixará de ser um ativo, né? Aí, como é que esses benefícios podem fluir pela entidade? O CPC 00, ele diz que os benefícios podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Vou atualizar aqui no material. Pronto, está aqui, ó. Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, um ativo pode ser usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e serviços a serem vendidos pela entidade, né? Nós temos aqui o ativo imobilizado, por exemplo, que ele representam outros ativos na produção de mercadorias e serviços. Ele pode ser trocado por outros ativos ou usado para liquidar um passivo, né? Quando a gente tem uma obrigação, ao liquidar essa obrigação, a gente vai se utilizar de um ativo, né? Caixa, ou equivalentes de caixa. Ou ainda, esse ativo, ele pode ser distribuído ao proprietário, aos proprietários da entidade, né? Que, por exemplo, os dividendos, né? Essa distribuição do resultado para os proprietários da entidade, né? Que é a distribuição
a distribuição dos lucros, né, os dividendos. Então, esses ativos, esses benefícios econômicos, né, podem fluir para a entidade de diversas maneiras, né, entre elas o CPC 00, ele menciona esses quatro, né, usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção, trocados por outros ativos ou usados para liquidar um passivo, e ainda distribuídos aos proprietários da entidade. E aí, como eu falei para vocês, mas a gente vai estudar mais no detalhe o ativo intangível, mas o que é que o CPC 00 diz? Que muitos ativos, por exemplo, as máquinas e equipamentos têm substância física, só que a substância física não é essencial para a existência de um ativo, né? Porque nós temos os ativos intangíveis. Por isso que o Idícibus criticou o conceito que o Francisco Dáurea, deu ao ativo, porque ele falou sobre matéria, né? E aí a gente sabe que a substância física, a matéria, não é essencial à existência de um ativo. As patentes e direitos autorais também são ativos. Marcas, patentes, direitos autorais, fundo de comércio, são ativos. Por quê? Porque deles se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade e se espera que eles também sejam controlados pela entidade, né? E aí a gente vai estudar mais no detalhe esses ativos intangíveis mais na frente, tá? Deixa eu citar aqui um exemplo para vocês, né? Para ver o que é que vocês acham. A empresa, ela efetuou uma venda a prazo para um cliente, tá? E gerou um valor a receber. Nós vamos ter uma receita de vendas e um valor a receber proveniente dessa venda. Na data do vencimento, o cliente não pagou, né? Tá lá um valor a receber, um direito, tá? For proveniente de uma venda realizada a prazo. Essa venda foi registrada, receita de vendas, e o valor a receber lá na conta clientes. Só que na data do vencimento, o cliente não pagou. Pergunto a vocês: deixou de ser um direito da entidade? Não, né? Continua sendo um direito. Muito embora o cliente não tenha pago a sua duplicata, seja lá o que for, mas continua sendo direito. E aí a entidade fez diversas cobranças, nada do cliente pagar. Colocou no escritório, né, para cobrar, nada do cliente pagar. Deixou de ser um direito? Já se passaram 180 dias e o cliente não pagou. Deixou de ser um direito? O que é que vocês acham? Hã? Não, não deixou de ser um direito, né, Lucas? Não deixou, ela ainda tem esse direito. Só que o cliente entrou em falência, já se esgotaram todas as perspectivas de recebimento, porque o cliente entrou em falência e não vai pagar. Mesmo assim, não deixou de ser um direito, mas só que esse direito perdeu uma das características principais dos elementos do ativo, que é a capacidade de gerar benefícios econômicos. Por quê? Eu tenho lá um direito, mas a empresa não vai receber aquele valor, a entidade não vai receber aquele valor. Então, esse direito perdeu a capacidade de gerar benefícios econômicos da entidade e, fatalmente, ele vai deixar de ser um ativo, porque perdeu a característica principal, fundamental e inerente aos elementos do ativo, que é capacidade de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade, a perspectiva de benefícios futuros. Por quê? Porque o cliente não vai pagar aquilo, ela não vai receber aquele valor, não vai haver uma entrada líquida no fluxo de caixa, então fatalmente aquele direito deixará de ser um ativo e passará a ser uma perda, tá? Então, por isso que a gente não pode restringir o conceito de ativo ao conjunto de bens e direitos de uma entidade. Por quê? Esse exemplo que eu citei para vocês, do valor a receber, ele não deixou de ser o direito, mas ele não pode mais ser
classificado como ativo, porque perdeu-se uma das características principais dos elementos do ativo que a gente viu, que é a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então, hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Só para a gente falar um pouquinho do conceito de ativo. E aí, como eu falei para vocês, o ativo é um mundo, né? A gente vai depois ver o ativo intangível, o ativo imobilizado e propriedade para investimento, tá? Mas hoje a gente vai ficar aqui só no conceito do ativo. Baixem, acredito que vocês já baixaram, mas deem uma lida no CPC 00, né? Que lá traz a definição de ativo, traz a definição de direito, que são os direitos, tá? Os direitos que a empresa tem, direitos que correspondem à obrigação de outra parte, direito que são estabelecidos por contrato, né, direitos estabelecidos pela legislação. Então, deem uma lidinha lá no CPC 00 para fixar mais essa questão do conceito de ativo. Ok? Vou interromper aqui o compartilhamento. Esse material já está disponível, tá? No AVA. E aí, complementem esse material com a leitura do CPC 00. Tá certo? Vou interromper aqui. E vou interromper também a gravação para eu poder fazer a chamada. Não saiam, tá bom?